Nesse vídeo, meu foco é a 8ª edição do PMBOK. No entanto, quero oferecer uma perspectiva diferente, que não esteja centrada em processos. É claro que há mudança nos processos e elas são importantes, mas a verdadeira mudança do PMBOK 8 está em um conjunto de mensagens-chave que muitas pessoas estão deixando passar. Essas mensagens reformulam a forma como você interpreta todo o guia e, mais importante, como usá-lo na vida real. Se você captar esses sinais, todo o guia se torna muito mais fácil de entender e seguir. Fique comigo e eu prometo que isso vai mudar a forma que você lê e entende o PMBOK 8. Você que trabalha com gestão de projetos ou quer trabalhar nessa área, provavelmente já ouviu falar de PMBOK. Muitas pessoas usam o PMBOK como referência e base de conhecimento para gerenciar seus projetos. Ele é a principal referência mundial na área, sem dúvida nenhuma. PMBOK significa Project Management Body of Knowledge. Muita gente fala PMBOK, mas não é PMBOK, ok? Porque é um corpo de conhecimento em gestão de projetos. O PMBOK, gente, existe desde 1996. Essa foi a primeira versão e foi a primeira que conheci. Fiz o exame de certificação PMP em 1999, com base nessa versão. Depois disso, novas edições foram lançadas e agora estamos na 8ª edição. Não vou focar na história do PMBOK. Se você achar isso interessante, deixe um comentário e eu posso fazer um vídeo sobre o assunto. Vivenciei todas as versões utilizando o PMBOK nos meus cursos, projetos, nas minhas aulas, nas minhas publicações e livros. Ao longo de mais de 30 anos de experiência, vivi a história e a transição do PMBOK. Posso compartilhar isso com vocês se tiverem interesse, é só me avisar. Mas nesse vídeo, meu foco é a 8ª edição do PMBOK. No entanto, quero oferecer uma perspectiva diferente, que não esteja centrada em processos. É claro que há mudança nos processos e elas são importantes, mas a verdadeira mudança do PMBOK 8 está em um conjunto de mensagens-chave que muitas pessoas estão deixando passar. Essas mensagens reformulam a forma como você interpreta todo o guia e, mais importante, como usá-lo na vida real. Se você captar esses sinais, todo o guia se torna muito mais fácil de entender e seguir. Fique comigo e eu prometo que isso vai mudar a forma que você lê e entende o PMBOK 8. Uma leitura cuidadosa da 8ª edição do PMBOK e a comparação com as edições anteriores mostra mudanças significativas. E preste atenção, isso é importante para os profissionais de projetos absorverem, porque essas mudanças refletem transformações no mercado que foram incorporadas pelas pessoas que criaram a 8ª edição do PMBOK. Parece confuso, mas não é. Em outras palavras, a 8ª edição do PMBOK é consequência das mudanças de mercado e também impactará o mercado e a forma como as pessoas trabalham em projetos. Portanto, como profissional, você precisa entender isso. Esse aqui é o PMBOK de 2000. Esse aqui é o PMBOK da 5ª edição, ou 6ª, né? E esse aqui é o PMBOK da 8ª edição. Vocês podem observar que há diferenças de conteúdo, de volume de conteúdo. Atualmente, ele foi reduzido. A mudança começou em várias coisas. Esse aqui é um iconográfico que eu preparei, para quem tiver interesse, depois baixa para você, tá? A primeira diferença importante é no conceito. Antigamente, desde 1996, o conceito era um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. Isso seria um projeto. Desde então, mas o PMBOK ele já trouxe uma diferença. Ele diz, projeto é uma iniciativa temporária e um contexto único empreendido para criar valor. Então, na 8ª edição, a definição muda um pouco. Ainda é temporário, porque um projeto é sempre temporário. Tem início, meio e fim. Ótimo. Só que antes a gente dizia que o produto, o serviço ou o resultado que eram únicos. Agora eu estou dizendo que o contexto é que é o único. Isso é uma mudança grande. Por exemplo, se você for construir uma casa padrão no Brasil e depois construir a mesma casa em outro país, mesmo que o produto seja exatamente o mesmo, o contexto será diferente. Legislação, clima, condições geográficas, equipe e assim por diante. Então, isso certamente impactará a forma como você desenvolve esse projeto, certo? Então, você tem o mesmo produto, mas o contexto é único. Isso é importante de entender, porque o PMBOK reforça ainda mais a ideia de tailoring, ou seja, customização. Atenção ao contexto. O tailoring já estava previsto na 7ª edição, mas agora está mais forte. Vamos falar sobre isso mais à frente. A propósito, eu sou Margarete Carneiro. Tenho mais de 30 anos trabalhando com portfólios, programas, projetos e PMOs. Na prática, não apenas na teoria.
Sou voluntária do Project Management Institute PMI desde 1999. Fui a primeira presidente de um capítulo, ocupei diversos cargos de liderança e atuei por 6 anos no board global do PMI. Atualmente faço parte do Agile Alliance, fundada pelo Manifesto Ágil em 2001. Eu respiro portfólio, programas, projetos e PMO. É a forma que eu atuo na minha longa profissão, é na área de projetos. Então, estou muito feliz em compartilhar um pouco sobre o PMBOK 8ª edição. Uma outra diferente que tem, muito forte, é que antigamente a gente falava muito que todas as funções de gestão de projetos eram de uma única pessoa. Essa pessoa centralizava a responsabilidade, tanto da gestão quanto da liderança, para o sucesso do projeto. Era o gerente de projeto ou líder do projeto. Mas na edição PMBOK há uma mensagem mais clara. A gestão de projetos é um conjunto de funções e essas funções podem ser desempenhadas por uma pessoa, por uma equipe ou por uma combinação de papéis dentro da organização. Exemplos dessas funções podem ter outras. Inclui fornecer controle e coordenação, solicitar e gerenciar feedback, facilitar e apoiar a equipe, desenvolver o trabalho, aplicar expertise, fornecer direcionamento e percepções organizacionais, fornecer recursos. Mas por que isso é importante, Margarete? Porque essas funções são essenciais para coordenar esforços, alinhar decisões e melhorar o sucesso do projeto de forma eficiente e eficaz. Mas o ponto-chave não é quem as executa. O ponto-chave é que elas precisam estar cobertas de alguma forma. Isso é um ponto central e a gente precisa entender. É mais uma das razões para as quais o PMBOK se torna mais flexível e menos prescritivo. Cada organização pode organizar o trabalho e de quem assume cada função, dependendo do seu contexto, ou da abordagem adotada, ou do framework. Isso dá mais abertura, você pode usar qualquer framework, especialmente relevante para equipes auto-organizadas, onde a liderança e a coordenação são compartilhadas. A mensagem do PMBOK é: gestão de projetos é uma capacidade, não apenas um cargo. Isso também ajuda a entender por que o PMBOK 8ª edição não foi concebido apenas para projetos preditivos, mas também para projetos adaptativos ou ágeis e híbridos. São detalhes que mostram a nova filosofia atrás do PMBOK 8ª edição. Então, gente, como eu falei nessas abordagens, para garantir que a gente está falando a mesma língua, para quem não entende, você tem a abordagem preditiva, onde você define um escopo mais cedo e planeja com mais detalhes, por exemplo, uma festa de casamento, com uma celebração, você consegue planejar antecipadamente. Isso é tipicamente preditivo. A abordagem adaptativa ou ágil, o trabalho é mais interativo. O escopo se torna mais claro ao longo do tempo, você precisa ter esse feedback para poder ir ajustando. E um exemplo é o desenvolvimento de software. E uma abordagem híbrida é uma combinação desses elementos preditivos e adaptativos. Você pode usar cada um onde for mais sentido, fizer mais sentido. Por exemplo, um projeto de construção. Ele pode seguir um plano preditivo, waterfall, cascata, para a estrutura do edifício, o cronograma, enquanto utiliza uma abordagem adaptativa para tecnologias como elevadores, sistema de segurança e infraestrutura inteligente. Áreas que se beneficiam de testes, aprendizados e ajustes. Então, gente, a mensagem do PMBOK é: os projetos podem ser de qualquer uma das 3 formas. Não existe solução única que sirva para todos. Uma outra coisa importante que o PMBOK trouxe é em relação aos papéis de gestão de projetos. Tá? Antes a gente falava muito o gerente de projeto ou líder de projeto. Agora o PMBOK está falando em equipe de gestão de projetos. Mas antes disso eu quero destacar o triângulo de competências em gestão de projetos. Ele inclui o conhecimento que a equipe de gestão de projetos deve possuir. Ele tem formas de trabalhar, ou ways of work, que significa conhecer os diversos tipos e abordagem e forma de trabalho, sendo versátil o suficiente para escolher ferramentas e práticas de acordo com o contexto. Outra, habilidades de poder ou power skills, incluindo inteligência emocional, adaptabilidade, liderança, comunicação e assim por diante. E um terceiro dimensão é o business acumen, ou conhecimento de negócio das organizações, estratégia, mercado e assim por diante. Um ponto importante que o PMBOK traz é a definição de papéis de gestão de projetos. Então é importante que esse time conheça isso. Tá? Os papéis que existem, o time de gerenciamento de projetos pode ser uma pessoa ou uma equipe. E essa pessoa ou equipe vão desempenhar aquelas funções que eu já comentei. Isso pode variar de títulos, composições, funções. Mais uma vez, o PMBOK permanece flexível para ser usado por diferentes abordagens e para permitir o tailoring adequado à organização ou a diferentes frameworks. Isso é interessante,
Outros papéis que ele traz explicitamente são o patrocinador, os clientes, o Product Owner, que é típico do Scrum, está aqui, pode ser o Product Manager também, time do projeto, usuários, etc. O PMBOK também, da 8ª edição, ele fala sobre Mindset. O Mindset são 3 dimensões: proativo, responsabilidade e orientado a valor. Tá? E para cada um deles aqui, a gente pode abrir em princípios. Princípios e mentalidades são importantes porque determinam comportamentos e perspectiva durante o projeto. O contexto deve orientar as escolhas. A equipe de gestão de projeto deve decidir conscientemente e não agir de forma mecânica, apenas seguindo processos. Então, absorver os princípios é algo importante. Se você olhar cada uma desses 3 mindset, 3 eixos, você pode, para cada um deles, dividir em 2 princípios. Antigamente, no PMBOK 7, tinham 12 princípios. Agora só tem 6 princípios. Não quer dizer que foram descartados. Na verdade, eles foram consolidados ou incorporados em outra seção ou domínio. Há um apêndice do PMBOK que explica isso muito bem. Tá? Então, são 6 princípios: adotar uma visão holística, foco em valor, incorporar qualidade, ser um líder responsável, integrar sustentabilidade, construir uma cultura e adotar uma visão holística. Cada 2 estão ligados a cada mentalidade. Importante a gente conhecer isso para a gente poder usar e gerenciar proativamente. O primeiro é adotar uma visão logística, enxergar um projeto como sistema e não apenas como tarefas isoladas, uma coisa isolada. Considerar o contexto mais amplo, alinhar com a estratégia organizacional e gerenciar proativamente a complexidade, a incerteza e os riscos. O outro é foco em valor. O sucesso, gente, começa com propósito. Mais importante do que entregar algo é garantir que essa entrega gere valor para os stakeholders durante e após o ciclo de vida do projeto. O outro é incorporar qualidade. Qualidade como atitude, não como inspeção. A qualidade deve estar incorporada aos processos, decisões e entregáveis e não apenas vinculada ao final. O que tem ainda ser um líder responsável. Liderar com responsabilidade, consistência e consciência. Isso inclui integridade, honestidade, autoconhecimento, respeito, humildade, disponibilidade, flexibilidade e compromisso com a liderança compartilhada. Integrar sustentabilidade é um outro. Pensar além do próprio projeto. Considerar impactos ambientais, sociais e econômicos, buscando evitar ou minimizar, restaurar ou compensar efeitos negativos ao longo do projeto. E construir uma cultura empoderada. Criar um ambiente que empodere equipes e stakeholders. Incentivar colaboração proativa, diversidade de conhecimentos, experiências e alinhamento em torno de objetivos compartilhados. Pessoal, até aqui mostramos o que está incluído na primeira parte da 8ª edição do PMBOK. Okay? Ela inclui funções, papéis, mentalidade, princípios, entregas de valor e ambiente de projeto. Você pode me perguntar, como assim, Margarete? Gente, o PMBOK ele é composto de 2 partes. É como se fossem 2 livros dentro de um livro. Tem o padrão, que possui a certificação ANSI, e tem o guia, que apoia a prática. Depois de entendermos os elementos essenciais discutidos até aqui, que compõem o padrão, passaremos agora a falar sobre o guia. No guia, abordaremos temas como domínio de desempenho, áreas de foco e tailoring. Ao final, também falaremos sobre entradas, saídas, ferramentas e técnicas. Então, de forma geral, o padrão orienta o pensamento. Ele é padronizado e certificado e é importante a gente conhecer. E o guia orienta a prática. Ele que nos ajuda a usar na prática aqueles processos. A 8ª edição do PMBOK trouxe os processos de volta, que não estavam incluídos na 7ª edição. Eu considero isso importante porque ajuda na implementação das práticas no mundo real. A 8ª edição do PMBOK inclui 7 domínios de benefício, 5 áreas de foco e 40 processos. As áreas de foco são iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. As áreas de focos antes eram chamadas de grupos de processos. Agora, elas são chamadas áreas de foco. Muita gente pensa que é a mesma coisa, que só mudou de nome. Mas não é, porque essa mudança, ela traz a flexibilidade. As áreas de foco, elas não precisam ocorrer de forma sequencial ou linear. Elas podem ocorrer várias vezes, sempre que for preciso. Mostrar essa mudança sutil, na intenção de não ser tão preditivo, que não basta seguir os processos como checklist de forma linear.
As áreas de foco exigem atenção contínua, elas são revisitadas o tempo todo e não terminam de forma definitiva e linear. Isso traz mais flexibilidade e permite que o PMBOK seja utilizado para abordagens diversas além das preditivas. Então, vou explicar um pouquinho esses domínios de desempenho, ok? Que antigamente era chamada área de conhecimento. Então, tem a governança. A governança aborda como o projeto é autorizado, integrado, alinhado à estratégia, direcionado e encerrado. Inclui tomada de decisão, integração entre os demais domínios, controle integrado de mudanças, alinhamento com políticas organizacionais e grande parte das aquisições. Para quem conhece versões mais antigas do PMBOK, substituiu a integração e absorveu grande parte de aquisições. O escopo define e controla o que será entregue, o produto, serviço ou resultado. Inclui requisitos, escopo do projeto, escopo do produto, validação do escopo e EAP, por exemplo, se você estiver usando estrutura analítica de projeto preditivo. A parte cronograma, ele já entra com a cadência de entregas, inclui iterações, releases, dependências, atividades e compromissos com o tempo. A parte finanças trata da viabilidade financeira do projeto, não apenas os custos, inclui custos, orçamento, retorno sobre investimento e impacto financeiro. Em versões anteriores era chamado de custos. Agora é finanças, é mais amplo e faz todo sentido, pois um projeto sempre é um investimento e tem que se pagar. Stakeholders gerenciam pessoas, interesses, expectativas e comunicação. É interessante notar que comunicação foi absorvida neste domínio, o que faz sentido. Comunicações é um fenômeno humano, serve para engajar e manter as pessoas informadas. Recursos, gente, inclui pessoas e outros recursos necessários. E, finalmente, riscos, que são as incertezas, que podem ser positivas e negativas. Observe que a qualidade, que antes era uma área de conhecimento em versões antigas do PMBOK, não é mais uma, tendo se tornado um princípio, lembra que a gente falou? Parte da mentalidade discutida anteriormente. As 10 áreas de conhecimento foram consolidadas ou absorvidas nesses domínios, tornando-se 7 nessa versão do PMBOK. Então, as áreas de foco da flexibilidade, ela não segue um ritual, uma linearidade, vai depender muito de como que você vai usar. Então, e o PMBOK ele traz isso muito claramente, ele dá 2 exemplos que eu vou trazer aqui, um exemplo de um projeto preditivo ou fase, onde você tem ali a área de foco de iniciação logo no início, depois você tem um longo esforço, né, durante um tempo de planejamento, você tem um esforço durante todo o projeto praticamente de execução, então você fica executando, enquanto você executa, você monitora e controla o projeto, e no final você tem os processos de encerramento, ou as áreas de foco de encerramento. Então esse ciclo que eu estou mostrando para vocês aí, ele explica muito bem, né, ele explica aí como é que seria um projeto de engenharia, por exemplo, você tem a engenharia, as compras, a construção, o comissionamento e a entrega, né? E com isso, então, esses ciclos faz todo sentido para um projeto preditivo. Já para um projeto adaptativo ou ágil, como é chamado, né, ou uma fase adaptativa, você tem, basicamente, você tem o planejamento antecedendo cada execução. Então, você tem um esforço inicial ali, de iniciação, onde você tem lá a visão do produto que você vai entregar, seja o que for, e depois você tem o planejamento da sprint e a execução da sprint, o planejamento da sprint e a execução da sprint. É assim que acontece. E você vai fazendo as inspeções e vai monitorando e controlando num esforço muito menor, né, porque ela não é muito focada em controle, a equipe é mais autogerenciável, mas você também vai tendo ali métricas que você vai acompanhando, então são áreas de foco de controle e monitoramento. Então vocês vejam que a dinâmica varia, mas é o mesmo PMBOK que pode ser utilizado em abordagens preditivas, em abordagens adaptativas, ou você pode mesclar as duas coisas. E aí, gente, eu quero mostrar para vocês essa matriz de domínios de desempenho. Essa matriz, ela consolida, na verdade, os domínios de desempenho, as áreas de foco e os processos lá dentro. Se vocês contarem aí, depois vocês contem, vão dar 40 processos aqui dentro. Então, eu tenho os domínios de desempenho, governança, escopo, cronograma, finanças, stakeholder, recursos e riscos, e tem as áreas de foco, iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento. Tá? E aí dentro eu tenho quais são os processos que acontecem em cada uma dessas áreas de focos e de que domínio ele pertence. Então, eu tenho iniciar projetos na iniciação, que faz parte da governança, e eu tenho na iniciação também, que faz parte dos stakeholders, identificar stakeholders. Eu tenho no planejamento essa série de processos que vocês estão vendo, integrar e alinhar planos do projeto, planejar a estratégia de aquisições, planejar o gerenciamento do escopo e por aí vai. Eu não vou ler todos, porque vai ficar
muito chato. Já é um vídeo muito educativo, que já tem muita informação. Imagine eu ler tudo isso. Então, não vou ler. Depois vocês prestem atenção. Sugiro vocês comprarem o Pinbock ou serem membros para poder acessar isso, que ali você vai ter todos o conteúdo. Mas isso aqui é importante você entender, porque esse aqui é o resumo dos processos, é o resumo do guia, dos processos, do domínio de desempenho e das áreas de foco. Se a gente for olhar cada um desses processos, cada um desses 40 processos, ele tem essa cara aqui, ele tem inputs, ferramentas e técnicas e outputs. Eu peguei um aqui aleatoriamente de monitorar e controlar o cronograma. Se você olhar aqui, gente, ele tem aqui dentro, por exemplo, o Product Backlog. O backlog do produto é típico de uma abordagem adaptativa, não é? De uma abordagem ágil, e ele está aqui dentro. Se eu falar o baseline do escopo, ele é típico de uma abordagem preditiva, ele está aqui dentro. Então, o que o Pinbock fez foi misturar todos os inputs, outputs, ferramentas e técnicas possíveis aqui dentro. E mais do que isso, ele ainda colocou o etc. no final de tudo, para dizendo, pode ter mais coisa que a gente não colocou aqui dentro, exatamente para dar essa noção de flexibilidade dos processos. Isso é bom e ruim, né? Mas a gente vai falar daqui a pouquinho, porque cabe ao gerente de projeto conhecer tudo isso e saber aplicar bem. Eu queria falar também sobre tailoring, né? Que é a customização. A customização, ela se refere a você utilizar os processos de acordo com o contexto. Então, você pode fazer um tailoring para a organização ou você pode fazer para um projeto específico. Então, gente, aquelas 40 processos, você não precisa fazer todos, vai depender de cada caso, do contexto, né? E o tailoring é você escolher quais são as práticas mais adequadas de acordo com o produto ou entregável, de acordo com a equipe do projeto, de acordo com a cultura, ou seja, uma série de requisitos, de critérios vão te ajudar a escolher. Eu desenvolvi um framework chamado Magflex, que exatamente ajuda as pessoas a, baseado em uma série de critérios, escolher quais são as práticas mais adequadas para aquele caso específico. Ele ajuda muito, ele está no meu curso VPM, Versatile Project Management, e os alunos gostam, porque ele dá essa visão, ele facilita essa leitura do Pinbock, ele facilita a aplicação do Pinbock 8ª edição no mundo real. Eu passo ali as informações que a pessoa ela precisa conhecer, os processos, os frameworks, os principais conhecimentos específicos dos métodos adaptativos, também precisa conhecer mais dos métodos preditivos, e eu exploro inclusive o Prince 2 nesse curso, e também precisa saber mesclar um com o outro, isso precisa ser muito prático. O Pinbock também inclui alguma coisa sobre uns capítulos específicos, onde ele explora bem, em ordem alfabética, as ferramentas, as técnicas, os inputs e os outputs. O Ricardo Vargas, ele mapeou esses processos todos em detalhes, e ele disponibiliza isso gratuitamente. Você pode baixar e ter isso com você. Mas o ponto principal aqui é, esses elementos não são apenas no mundo preditivo, tá? Então você precisa conhecer bem, cada vez mais, um mundo preditivo e um mundo adaptativo e saber mesclar os dois no mundo real. Cabe ao gerente de projetos ou à equipe de gestão conhecer essas ferramentas, práticas e técnicas e utilizá-las da melhor forma, de acordo com o contexto e a necessidade. É isso que o Pinbock 8ª edição nos mostra. O Pinbock veio com essa proposta, ele não quer que você siga regras, ele quer que você faça boas escolhas. Eu criei esse infográfico que vocês viram aqui como um lembrete dos principais pontos da 8ª edição do Pinbock, acreditando que ele pode ser útil. Na descrição aqui embaixo há um link onde você pode baixá-lo. A leitura do Pinbock, gente, continua sendo essencial. Todo profissional de gestão de projetos precisa conhecê-lo, mesmo que utilize apenas Scrum ou outro framework, porque ele é a principal referência em gestão de projetos e traz práticas relevantes e importantes. Você nunca sabe quando vai trabalhar em um ambiente que exigirá uma gestão forte, por exemplo, de stakeholders, ou desenvolvimento de um business case, ou análise de um fluxo de caixa, ou uma análise de risco mais robusta. O Pinbock, ele cobre um amplo arsenal de entradas, saídas, ferramentas e técnicas que podem ser úteis na sua vida profissional. Esse vídeo é um convite à reflexão sobre a filosofia da 8ª edição do Pinbock. Se tiver perguntas, sugestões ou discordâncias, deixe nos comentários. Um grande abraço a todos.